Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. MPF defende a aprovação de lei para regulamentar poder de investigação criminal da instituição. No Amazonas, Ministério Público Federal promove audiência pública para assegurar respeito a tradições no atendimento médico gratuito a indígenas. No Rio de Janeiro, MPF recorre à Justiça para garantir preservação de áreas de manguezal no entorno da Baía de Guanabara. Ações do Ministério Público Federal crescem quase 500% no Maranhão e a maioria é de improbidade administrativa. E veja também, relatório do CNMP apresenta balanço do trabalho do Ministério Público em 2012. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Depois das manifestações de protesto pelo Brasil, a Câmara dos Deputados derrubou a PEC 37, a proposta de emenda constitucional que previa o fim do poder de investigação criminal do Ministério Público. A partir da decisão, o MP passou a defender a urgência na aprovação de uma lei específica para garantir essa função e manter a parceria do Ministério Público e outros órgãos de controle com as polícias. No mês passado, os deputados derrubaram a proposta de emenda à Constituição de número 37 com 430 votos. A PEC, que foi alvo de protestos nas ruas, pretendia retirar o poder de investigação criminal do Ministério Público e de outros órgãos, como Receita Federal, Previdência Social e Controladoria Geral da União. O objetivo era dar exclusividade às polícias civil e federal. Com todo o respeito que merece quem apresentou a PEC, que é um debate que foi proposto, ela seria um retrocesso a tudo aquilo que já avançou a jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal. O apoio da população nas ruas, participando de manifestações e passeatas e elencando a luta contra a PEC 37 como uma de suas bandeiras foi decisiva para o arquivamento dessa proposta de emenda constitucional. A rejeição da proposta foi considerada uma vitória para a democracia brasileira. Entre outras miras do Brasil, a pátria amada, os filhos desse solo és mãe, gentil, pátria amada Brasil. Foi um grande ganho, não era necessário PEC para disciplinar essa matéria, até porque, como o próprio Supremo Tribunal Federal vem sinalizando, é possível compatibilizar as atividades de investigação da polícia, que são reconhecidas no texto constitucional, com as atividades complementares de investigação que podem ser desenvolvidas pelo Ministério Público. Não há a menor justificativa no sentido de que se torne exclusiva a investigação em favor de qualquer órgão. A investigação ela tem que ser democratizada e quem ganhou com certeza não foi o Ministério Público, foi a sociedade como um todo. A PEC 37 trouxe à tona a necessidade de regulamentar a matéria em lei. Hoje, na Câmara dos Deputados, tramitam 5 projetos com essa finalidade. O primeiro PL foi apresentado pela deputada federal Marina Santana. As polícias e o Ministério Público atuando em conjunto, cada um com as suas características, cada um com a sua área de atuação, mas nós teremos provavelmente, é esse o nosso investimento, um menor número, um menor índice de impunidade, e nós vamos ter a possibilidade de, em cada rincão do nosso país, seja a polícia iniciando o inquérito, seja o Ministério Público iniciando o inquérito, cada um dentro da sua esfera, chegar à justiça naquele local, ter mais punição e diminuir essa sensação de insegurança que a sociedade tem. Já o texto é resultado das ideias de procuradores e promotores que integram o Ministério Público brasileiro. O texto é uma exortação à atividade investigativa cooperativa. E ele atende a tudo quanto nós ouvimos no Congresso Nacional acerca da necessidade de o Ministério Público ter limites na sua investigação. Evidentemente que não são limites temáticos, porque isso seria impossível ao Ministério Público. Mas, em relação a determinadas balizas de procedimento relacionadas a prazos, formalidades, garantias ao investigado e ao seu defensor, controle da legalidade pelo judiciário,
Todas essas coisas eram ouvidas no Congresso Nacional e, mais do que isso, elas sempre foram ratificadas e pedidas também pelo Supremo Tribunal. Entre as propostas, o projeto regulamenta as investigações feitas pela Polícia e Ministério Público em conjunto ou em separado. Também propõe a tramitação direta do inquérito policial e aborda os direitos dos investigados. Além disso, prevê a participação da vítima e do acusado na investigação e trata de técnicas especiais como a delação premiada. É um projeto moderno, um projeto que está em sintonia com o processo penal atual, mundial, um processo que busca a eficiência da persecução criminal, com a justa punição dos culpados e a preservação dos direitos fundamentais de qualquer investigado e de terceiros também. Esse projeto, a nosso ver, é muito interessante, por regular, também como eu já destaquei, a investigação para todo e qualquer órgão, não só a investigação do Ministério Público, não só a investigação da polícia. Um balanço da atuação do Ministério Público no Brasil. Com o objetivo de aprimorar o trabalho em defesa dos direitos do cidadão, o Conselho Nacional do MP divulga anualmente um relatório com as ações realizadas em todo o país. O balanço deste ano separou por assuntos os processos da instituição nas áreas civil e criminal. Veja na reportagem. O Ministério Público é a instituição responsável por defender o regime democrático, a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais indisponíveis, como a vida, a saúde e a liberdade. Nos últimos anos, a atuação do órgão tem se destacado. Os números desse trabalho podem ser vistos no MP Um Retrato, edição 2013, uma publicação lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Esta é a segunda edição do relatório. A primeira foi apresentada em dezembro de 2012, com dados relativos a 2011. O documento traz o total de procuradores e promotores em atividade, trata da estrutura física e de tecnologia da informação e reúne dados sobre a atuação funcional. Pela primeira vez foi possível separar por assuntos os processos e inquéritos nas áreas civil e criminal. Com a intenção de contribuir para a transparência do Ministério Público e até para a organização interna, para o seu planejamento, nós decidimos então fazer essa publicação anual, mostrando à sociedade o trabalho do Ministério Público, tanto na área judicial como extrajudicial, no civil, no crime, no Ministério Público do Trabalho, no militar, enfim, todos os ramos do Ministério Público da União e dos estados. E tem sido uma experiência muito rica, porque os dados estão crescendo, cada vez sendo encaminhados com mais precisão, e a qualidade desses dados está maior. No ano passado, os Ministérios Públicos dos estados, o federal e o do Distrito Federal e Territórios receberam ou movimentaram mais de 1 milhão de processos criminais. Foram oferecidas ainda cerca de 600 mil denúncias durante todo o ano. O Ministério Público é o órgão do Estado responsável por promover o processo penal, ou seja, responsável por oferecer acusações e pedir a condenação de quem comete um crime. E os crimes são os mais diversos, tanto na área federal quanto na área estadual. Nós temos uma gama muito grande de crimes e os casos são os mais variados. A investigação, que é conduzida via de regra pelas polícias, é acompanhada pelo Ministério Público. Ele é responsável pela persecução criminal desde a investigação até o final do processo com a condenação dos acusados. Já na área civil foram recebidos ou movimentados mais de 6 milhões de processos. Além disso, os MPs apresentaram quase 3 milhões de manifestações. Na atuação extrajudicial, o número de inquéritos instaurados ultrapassa 156 mil, tendo entre os temas saúde, educação e meio ambiente. A Procuradoria Regional da República da Primeira Região, por exemplo, lida com muitos casos de improbidade administrativa. A gente tem casos aqui que, assim, podem ser considerados menores, como, por exemplo, um servidor que pegou, entre aspas, emprestado o carro da repartição no final de semana para viajar e acabou sendo flagrado porque sofreu um acidente com o carro e teve que prestar contas disso. Mas você tem, por outro lado, assim, casos bastante rumorosos, envolvendo agentes políticos, envolvendo deputados, prefeitos, como deputados que nós já tivemos casos aqui de deputados que comprovadamente empregavam funcionários fantasmas em seus gabinetes, se apropriavam daquela remuneração, ou então que exigiam que os empregados que eles contrataram
com verbas federais, dividissem com eles a remuneração. O Ministério Público do Trabalho recebeu ou movimentou 175 mil processos em um ano e o Ministério Público Militar mais de 11 mil. Ainda de acordo com o relatório, há 12.437 membros no Brasil. A ideia é até que o Ministério Público possa se observar, né? Um Ministério Público que está ajuizando mais ações ou ele está investindo mais na área extrajudicial? Como é que ele vai se reorganizar internamente? Quais são esses resultados? Os resultados obtidos são os esperados? Então não há como você se planejar se você não se conhece. Então nossa contribuição aí é que o Ministério Público se conheça cada vez melhor para se planejar e para prestar melhores serviços à sociedade. No próximo bloco, ações do MPF no Maranhão crescem quase 500% em 2012 e a maioria é de improbidade administrativa. É daqui a pouco.